Bom, a gente continua falando sobre a decisão de ontem do Supremo, ainda preliminar, falta a sequência do julgamento, mas ontem a ministra Rosa Weber voltou dizendo que a pena de prisão só pode ser aplicada depois do trânsito final em julgado. De uma certa maneira, Vera, ela é muitas vezes citada como voto de Minerva, mas foi uma surpresa? Ela tem sido o voto de Minerva, mas nesse caso não foi exatamente uma surpresa. Tiago, bastava ela definir a linha que ela seguiria, né? Porque ela já adotou duas. Originalmente, quando vota no mérito, ela votou como votou ontem. Então, ela sempre diz que, pela Constituição, pela sua visão da Constituição, não é possível interpretar o momento do trânsito em julgado, que ele se dá apenas ao final de todos os recursos e que até lá a Constituição diz que vale a presunção da inocência e que então ela só se esgota com o trânsito final de sentença condenatória. Então, ela votou da mesma maneira no mérito e explicou. Ela fez um longo voto de mais de 1h40, em que ela fez um histórico tanto da posição do Supremo a esse respeito, que foi mudando ao longo do tempo, quanto da própria posição. Ela disse que ela sempre pensou dessa maneira, sempre votou no mérito desta maneira, mas que em 2016 o Supremo firmou uma jurisprudência a esse respeito, que era contrária ao entendimento dela, e que por um respeito ao colegiado e também à jurisprudência formada tão pouco tempo antes, cuja mudança implicaria insegurança jurídica, ela votou, nas vezes em que se debruçou sobre casos concretos, como habeas corpus e outros pedidos, da maneira que o colegiado entendeu, portanto, pela prisão após condenação em segunda instância. Mas que o julgamento de ontem, por ser de 3 ações declaratórias de constitucionalidade, era sobre casos abstratos, portanto, ela tinha que julgar o mérito, e nesse caso ela disse, não me cabe como intérprete ir além do que a Constituição disse, reescrever o texto constitucional, não é essa a minha função. E para ela, a Constituição é taxativa e explícita a respeito do momento do trânsito em julgado. E ela disse que isso foi uma escolha intencional dos constituintes, que ela chamou de uma escolha civilizatória, e que não cabia a ela mudar esse objetivo da lei, o espírito da lei, e, portanto, votou dessa maneira. Por que o voto dela é importante? Porque a tendência é que fique 5-5 e ela era o fator de desempate. Agora, na ordem de votação dos ministros, caberá ao presidente Dias Toffoli desempatar, porque com o voto dela vai ficar 5-5 para cada lado, e ele vai desempatar pela prisão apenas após o trânsito final em julgado. A única dúvida é se ele vai tentar modular, de alguma maneira, esse voto dele. No passado, ele já propôs uma alternativa, que seria que a pessoa pudesse cumprir a pena após o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a penúltima escala não está previsto em nenhum lugar da Constituição, e isso parece um puxadinho evidente. Eu não acredito que ele vai insistir nessa tese. Ela não caiu bem nem entre os garantistas e nem entre os punitivistas. Então, é uma tese que deve ficar pelo caminho, e o mais provável é que o presidente da Corte, Dias Toffoli, vote pela prisão após condenação em segunda instância e faça uma ressalva, que nem seria necessária, mas é uma ressalva mais ou menos para limpar a barra do Supremo com a população, dizendo que aqueles presos perigosos, de alta periculosidade, os estupradores, homicidas, vão ter medidas cautelares para que cumpram a pena antecipadamente, que então esses não vão aguardar em liberdade e nem serão postos em liberdade depois da decisão do Supremo. Vai ter uma outra decisão que eles vão ter de tomar sobre como se aplicar essa nova decisão a respeito do momento do cumprimento da pena. O ministro Marco Aurélio é bem radical, ele falou que por ele dará um habeas corpus de ofício para que todo mundo saia, mas não acredito que o Supremo vá fazer isso. Acho que vai dizer que tem de ser analisado caso a caso para ver se tem outras medidas cautelares que mandem que a pessoa fique presa. O Eduardo Cunha, por exemplo, tem medidas cautelares que determinam a prisão dele, então não é um caso de preso que vai sair. Então, acho que mais provável é que seja analisado caso a caso, Tiago. Ô Vera, o julgamento, como você destacou, só será retomado daqui a 2 semanas. Mas eu te pergunto, além desse julgamento, o Supremo ainda vai analisar algum tema relacionado à Lava Jato até o fim do ano?
Pois é, a semana que vem não tem julgamento. Importante você ter falado isso, porque já havia uma pausa prevista pelos ministros, e aí por isso eles fizeram 3 sessões hoje, essa semana, mas ainda assim não foi o suficiente para concluir o julgamento, então ele volta ao plenário daqui a 2 semanas, né? E talvez em mais de uma sessão, porque ainda falta muitos ministros para votarem. Além desse caso, tem pelo menos 2 de altíssimo interesse da Lava Jato na pauta que devem ser enfrentados ainda neste ano. Um deles é o relativo ao COAF e a possibilidade de compartilhamento dos relatórios do COAF com outras instâncias de investigação sem autorização judicial. Lembrando, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma liminar sustando todas as investigações que tenham como origem relatórios do COAF ou da Receita Federal que tenham sido compartilhados sem autorização judicial. Isso vai ser analisado pelo colegiado, que vai confirmar ou sustar essa liminar. Portanto, dizer se o COAF pode continuar agindo como agia antes, compartilhando seus dados ou não. E, além disso, a segunda turma do Supremo pode julgar o pedido da defesa de Lula de suspeição do ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, com base nos diálogos da chamada Vaza Jato. Isso vai ser colocado ainda em novembro, fim de novembro. Aí a gente tem de ver se, primeiro, o Lula vai ter progredido de regime, que tem um pedido para que ele progrida de regime feito pelo próprio Ministério Público de Curitiba. E segundo, se ele vai ter sido beneficiado pela decisão agora que está prestes a ser vigente, de que não vale a prisão após condenação em segunda instância. Então, portanto, se o Lula ainda vai estar preso quando a segunda turma analisar isso, ou se ele já vai estar em progressão de regime ou até mesmo solto.